Não é porque nós buscamos o Senhor, oramos, jejuamos, que nós estamos isentos de passar por lutas, por dificuldades, por perseguições. E eu quero te dizer, amado, como eu falei, eu preparei outra palavra e o Senhor não deixou ministrar, porque primeiro o Senhor ministrou. Eu quero te dizer, homem, mulher de Deus aqui, jovem, adolescente, o mais velho, que tem se esforçado para buscar a Deus. Ei, se você está passando por luta aqui esta noite, e se você identificar, só levante a sua mão. Eu quero te dizer uma coisa, isso é normal, as pessoas se levantarem, o diabo se levantar, mas lembre de uma coisa, Deus é um Deus que justifica os seus. E aí, amados, já há algumas semanas eu falei, rapaz, não é possível, parece que é só eu que estou passando por luta. E é luta no casamento, e é luta com os filhos, e é luta financeira, e é luta na igreja, e é luta com líderes, é luta com liderados. Eu falei, não é possível isso. Aí nós tivemos uma reunião, aí o irmão começa a chorar, pastor, estou passando por isso e isso. Aí o outro também, eu falei, glória, pelo menos não é só eu. Quem aqui, irmão, já teve a sensação assim que você sai de uma luta, de uma dificuldade, você vira a esquina, tá outra te esperando? Quem aqui, por favor, irmão? Parece uma coisa, não é, irmãos? A gente sai de uma prova, parece que na esquina ali o inimigo já preparou outra. Mas, irmãos, quando eu olho para a vida deste homem, a Bíblia vai dizer que esse homem era um homem cheio de fé, cheio de poder, irmãos. Irmãos, Deus fazia sinais, prodígios através dele. Eu quero falar para você, Deus tem usado você aonde você tem colocado as plantas dos seus pés. Talvez não sejam milagres, sabe, visíveis, mas Deus tem mudado pessoas através da sua vida. Isso é o sinal que você é um homem, uma mulher de Deus. Isso é o sinal que você carrega a presença de Deus. Então, meu amado, meu irmão, se orgulhe disso. A Bíblia vai dizer que eu e você devemos se orgulhar por estar passando provas por causa do nome de Jesus. Amados, talvez seja ruim passar por luta, por dificuldade, seja em qual área que for, mas a melhor coisa é saber que estamos sofrendo por causa do nome de Jesus. E aí, irmãos, o versículo 9, olha o que diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos caminhando, trilhando, fazendo a obra, a vontade do Senhor, ganhando almas, fazendo discípulos, se preocupando com o reino, com a igreja, irmãos, sempre o diabo vai levantar pessoas para se levantar contra nós. Talvez Deus manda falar para alguém aqui que está passando por uma prova grande no serviço de perseguição. Deus manda te dizer que isso aí é só Deus moldando o seu caráter, para que o seu caráter não seja mais o seu, mas seja moldado o caráter de Cristo na sua vida. E, amados, às vezes a gente fala assim, não é possível, eu vou sair desse lugar, eu faço tudo certinho, eu me esforço, e se levantam uns abençoados, enviados. Não reclamem, não pergunte o porquê, mas sim o para quê. E aí, amados, eu continuo olhando a história desse homem, e aí você vai ver que eles tentavam disputar com Estevão, e a Bíblia vai dizer que eles não podiam, e porque a sabedoria dele, a presença de Deus que era na vida dele, falava mais alto. Mas, amados, eles tentaram de uma forma, os da sinagoga não conseguiram, e é assim que eu quero te dizer. Olha só o que diz o versículo 10, e não podiam resistir, mas olha o versículo 11, então eles subornaram alguns homens. Ei, o diabo não vai se levantar só uma vez contra a tua vida para te parar, para fazer você desistir. O diabo, ele não para, ele não desiste. Eu vou falar uma coisa para você, eu e você descansamos, dormimos, mas o diabo não dorme, ele não descansa, ele não para. Ele tem um desejo de tragar a tua vida, de destruir a tua casa, de destruir a tua família, de parar você, porque ele sabe, se ele parar você, ele toca em Deus, mas ele não pode tocar em Deus, e por isso ele tenta tocar em você. Vocês estão aqui? Acho que ninguém aqui está passando por luta, né? Porque essa palavra acho que não tocou. Irmãos, para mim tem sido difícil esses dias. Antigamente eu compartilhava muita coisa, mas esses dias eu preferi ficar calado no meu canto, até com a minha família. E vou falar para vocês, esses dias foi assim, pesado. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Fala comigo, Deus, me mostra, porque aí eu vou voltar e vou refazer a rota, vou arrumar o GPS, o endereço. Quando eu olho para a vida desse homem, irmãos, este homem, ele só pregava a palavra de Deus, ele só vivia o evangelho, ele não se aparecia para ninguém, porque ele não tinha nem cargo. Mas, irmãos, vai dizer
que eles começam a levantar falsas testemunhas. Quantos de nós, irmãos, estamos na presença de Deus e o diabo levanta pessoas para levantar falsas testemunhas contra as nossas vidas? E às vezes a gente fica reclamando, murmurando. Não, irmãos. Se você está, injuriando o diabo, está incomodando o inferno, ele vai se levantar sim, porque os dele ele não precisa. Então se sinta privilegiado. Se sinta privilegiado. Presta atenção aqui, esquece lá fora, amados. Se sinta privilegiado. Irmãos, põe uma cadeira para ele sentar aí, irmãos, não tem problema nenhum. Ele pode entrar e pode sentar, amados. Simples. A igreja é para todos. Então, mas ele quer ouvir a palavra. Simples. Não deixe o diabo tirar a sua atenção dessa palavra. Como eu te falei, eu não queria pregar essa palavra, mas tem pessoas aqui que estão passando momentos difíceis, a ponto de chutar o balde, a ponto de desistir. E Deus me incomodou demais para ministrar isso aqui, amados. E aí, olha só, irmãos. Vai dizer que eles apresentam testemunhas falsas, palavras blasfêmias. Porque ele estava pregando simplesmente que Jesus é o Nazareno, Filho de Deus. Eu quero falar para você, meu irmão, não se envergonhe de falar que Jesus é o Filho de Deus. Na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na condução, aonde você for, leve o nome de Jesus. Você é instrumento do Senhor. Você é sal, você é luz nessa terra. Não deixe ninguém parar você. Não deixe ninguém apagar o brilho de Cristo que há na sua vida. Meu irmão, o diabo vai se levantar sim, mas ele se levanta para cair, porque por um caminho ele vem contra a tua vida, mas por 7 ele tem que bater em retirada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Amados, olha só, este homem não negou o nome de Jesus. Olha o versículo 15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos para ele. Vai ter momento que as pessoas vão parar e vão olhar para você, porque você carrega a presença de Deus. E vai dizer, irmãos, que eles viram o seu rosto como o rosto de anjo. Amados. Mas agora eu queria que, eu não li, eu queria que você fosse para o capítulo 7. E é aqui que eu acho lindo. E agora eles pegam e vai falar da defesa de Estevão. E o que eu acho lindo, irmãos, eu não vou ler para você, para não ficar cansativo para você, mas é que Estevão, cheio da presença de Deus, ele não fica se justificando. Ele não fica falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele começa a falar dos profetas, ele começa a falar de José, ele começa a falar da palavra, ele começa a ministrar a palavra. Vocês tentaram calar, vocês tentaram calar, vocês tentaram calar. E é isso que nós precisamos aprender, amados. Muitas das vezes tem pessoas aqui que Deus manda dizer, você ainda está tentando brigar no teu serviço e não era para você brigar mais. Isso está fazendo você dar um mau testemunho. É para você colocar essas vidas nas mãos do Senhor. Pare de querer ganhar na sua força, pare de querer ganhar do seu jeito, porque vão se levantar, você queira ou não, porque você carrega a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus, aonde chega, as trevas se incomodam, amados. As trevas se incomodam com a sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque é isso que você foi chamado para fazer, para incomodar o inferno, para incomodar as trevas, para colocar sabor aonde não tem sabor, para dar tempero aonde não tem tempero. Aprenda uma coisa, seja sincero. Você que está passando por no menos uma prova, só levante a tua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai doer só mais um pouquinho. Baixou a mão, irmão José? Está com medo? Vai doer só mais um pouquinho. Mas Deus manda eu te dizer, para você permanecer de pé, porque a vitória está logo ali na virada, em nome de Jesus. Por que o Senhor falou isso, amados? Porque eu aprendo algumas coisas, e aqui eu vou começar a pregar agora. Amados, eu aprendi uma coisa, que Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Cada adversidade, cada prova, cada luta que vem, é sempre para nos ensinar algo. Irmãos, vocês já imaginaram como o Senhor usa as circunstâncias da vida para moldar o caráter dele em nós? Irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos ontem pela manhã, e eu falo, se Deus me desse o que Ele já prometeu agora, eu me desviaria, irmãos.
Talvez como pastor me perderia, porque eu ainda não estou preparado. Por isso que eu preciso passar por algumas lutas, por algumas pedras, por algumas provas, porque é o Senhor moldando o caráter, a estrutura. Amados, não se constrói um prédio numa estrutura de uma kitnet. Precisa de estrutura, precisa de alicerce. Deus manda te dizer, tudo que você está passando é o Senhor cavando para baixo, para que quando Ele começar para cima, vai ser grande, vai ser poderoso o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amados, eu acho lindo, irmãos, como que o Senhor usa a circunstância para nos parecer mais com Ele. Talvez você fale assim, pastor, mas eu preciso mudar muito. Mas você já imaginou o tanto que Deus já mudou a tua vida? Já moldou o teu caráter? Quem era você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Amados, não precisa abrir aí que eu vou dar trabalho para vocês agora. Mas se quiser abrir João 16:33, diz assim, ó: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi nessa vida: ninguém está livre e imune da dor. Não tem um ser humano na terra que esteja livre e imune da dor, meu irmão. Não tem um que vai passar a vida toda sem passar por uma luta, por uma dificuldade, por uma dor. Sabe, você não está livre de sofrer. Ninguém, irmãos, neste mundo vai ter a oportunidade de atravessar toda a vida e não ter momentos de dores. É muito lindo, irmãos. Você já imaginou que a gente no meio da dor, da tempestade, da luta, a gente fica meio desesperado? Já imaginaram que a gente fala assim, não vai acabar isso, está doendo demais, é prova demais, eu não vou suportar. Mas a Bíblia diz que Deus não permite você carregar fardo maior do que você possa suportar. E por que então todas as vezes a gente se desespera? A faculdade está lá quase acabando e você fala, eu não vou ter dinheiro para pagar. Aí o Senhor vai lá, acalma o teu coração e Ele começa a prover. Sabe, o aluguel lá está para vencer e você começa a confiar no Senhor e Ele move céus e terra. Você está devendo e daqui a pouco Ele te dá um meio para você, sabe? Então a gente precisa, amados, confiar mais na provisão de Deus. Olha só, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O fogo é para nos matar ou para nos provar? Ei, se você está passando o que está passando, é prova, e prova é para nos matar ou é para nos passar de fase? Você que está estudando, quando faz prova, é para que você passe de ano ou é para repetir? Aí vai depender também, né? A ideia do professor é você passar. Às vezes você não estudou e pode reprovar. Mas a ideia sempre, irmãos, é nos melhorar. Tá? Tentação vem do diabo, aprenda isso. Mas prova vem de Deus. A prova sempre vai nos levar a outro nível. A tentação sempre vai nos levar a cair. Saiba discernir o que é tentação e o que é provação na sua vida. Só abrir um leque para você aprender. Você já imaginou que Deus utiliza os problemas para você se aproximar dele? Ontem nós estávamos na mesa, e eu estou amando isso, né? Porque Jesus sempre estava na mesa, ou no chão, né? Naquela época, com os seus discípulos. E a melhor coisa é estar na mesa com as pessoas. E uma das coisas que nós ouvimos muito foi: se Deus já tivesse te dado, você ainda estaria na presença de Deus? Se Deus já tivesse aberto a porta, você estaria na presença de Deus? Se Deus já tivesse derramado um milagre, você estaria na presença de Deus? Não. Porque Deus conhece o nosso ontem, o hoje e o nosso amanhã. Eu vou falar algo de Deus para você. Você tem pedido uma coisa para Deus e Deus ainda não realizou. Não é porque Ele não vai dar, mas porque Ele está preparando você. Porque tem coisa, amém, irmã? Tem coisas que se Deus der agora, irmãos, a gente desvia. Se Deus der agora, a gente sai da presença do propósito. Imagine se o Caleb pede um carro, eu dou um carro nessa idade. Deu para entender, irmãos? Então ele só vai poder um carro quando ele tiver a maior idade, tiver de carta. Calma, Sara, você é o primeiro, tá? Fique em paz. Ela já pensou assim, nossa, falou pro Caleb. Que é um ciúme, né, gente? Então, amados, nós precisamos entender uma coisa: quando a dor chega a uma intensidade muito grande, é nesses dias que eu e você devemos buscar mais a Deus, devemos ser mais intensos no Senhor. É durante os períodos de sofrimento que eu e você aprendemos a fazer as orações mais sinceras das nossas vidas. Esses dias o irmão compartilhou, pastor, nunca chorei tanto dentro do carro, nunca orei tanto dentro do carro. Teve que passar por uma luta.
teve que passar por uma prova. Se não tivesse passando, não ia parar o carro, não ia orar, não ia chorar. Às vezes Deus permite o sofrimento para você se achegar aos pés dele. Irmãos, as orações mais sinceras que eu fiz na minha vida não foi quando as coisas estavam bem, mas foi quando as coisas não estavam dando certo do meu jeito. Aí eu rasguei o coração para o Senhor. Deus está mandando te dizer: essa luta é para você se chegar mais perto de Deus. Pastor, eu já tenho feito. Pastor, eu tenho me dedicado 15 minutos na dedique 30. Irmão, vocês já imaginaram que Deus poderia ter tirado José da prisão? Ele tirou. Deus poderia tirar do Daniel da cova dos leões. Ele tirou. Amados, vocês já imaginaram que o profeta Jeremias, ele poderia ser lançado no poço de lama? Deus poderia evitar aquele naufrágio do navio, não poderia, irmãos? Com Paulo dentro. Paulo era o homem de Deus, mas ele evitou. Porque tem propósito, a dor tem propósito, a adversidade Deus manda eu te dizer. Eu falei, eu não ia ministrar, Deus está mandando dizer para alguém: se for só para um, eu já estou feliz. Essa adversidade não é para te matar, é para você passar de nível, amadurecer no Senhor. Ei, Deus está te chamando para liderar, parar de sentar, e para isso Ele precisa apertar o teu calo, te estreitar. Quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino, falava como menino. Mas agora que eu não sou, eu devo andar, falar e agir como adulto. Irmãos, Deus está te chamando à maturidade esta noite. Saia do raso. A prova não é para te matar, é para te levar a outro nível, para você sair do raso. Você já imaginou que é por isso que Deus permite os problemas, as lutas, as dificuldades? Esses dias eu estava refletindo e eu tive que escrever aqui. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Eu vou repetir. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que você seja tudo o que você tem. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente precisa perder tudo para ver Deus. Tem pessoas, irmãos, que é só pela dor mesmo. Infelizmente. Que Deus está ali falando, mostrando, profetizando, e ela está assim, ó. E aí Deus tem que fazer o quê? Quem é pai aqui sabe como é que é, irmão. Você aconselha o filho, aconselha daqui, aconselha dali, e fala, e fala. Aí tem hora que você tem que chegar e na vara. É no chicote. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Tudo que ocorre na nossa vida, irmãos, é observado por Deus. Não tem nada do que aconteça na sua vida que não seja observado por Deus. Pode ser que Ele não mova a mão porque Ele precisa te tratar, mas Ele está vendo tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Sabe você que tem chorado nas madrugadas? Que acorda para ir no banheiro e às vezes não consegue voltar. A depressão às vezes está batendo a porta. A tristeza, a angústia, a aflição, o aperto no coração. Ele está vendo tudo. Vamos ler Romanos 8, 28 e 29 rapidinho. Pastor, então, se eu estou passando tudo isso, tem um propósito nisso, por que eu estou passando? Então o que eu faço? Eu vou te dizer agora. Romanos 8, 28, 29, bem conhecido de todos, diz assim. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Sabemos. Dizer que se eu estou bem, está cooperando para o meu bem, mas
Se as coisas estão indo mal, elas também estão cooperando para o meu bem. Então, amado, não se desespere, Deus está no controle, porque aqueles que Ele chamou, Ele capacita, Ele predestina e Ele envia. Aprenda isso. Você que está passando por bênção hoje, eu glorifico a Deus por sua vida. Eu não estou, mas isso contribui para o teu bem. E eu vou falar para você que, como eu, está passando por prova, essa prova contribui para o teu bem também, porque Ele te ama. Não está falando que é de qualquer um. Contribui para o bem daqueles que Ele ama. Eu quero dizer para você, talvez você não é amado por ninguém na sua casa, na sua família, pelos seus, mas você tem um Deus que te ama. Pastor, mas que Deus é esse que ama e eu estou passando por luta? Até na luta Ele te ama. Ei, pastor, meu casamento está difícil. Até nesse momento difícil Ele te ama. Pastor, as coisas financeiras não estão indo bem. Ele está mostrando que Ele te ama. Você só tem que depender dEle. É interessante que esse texto não foi direcionado aos não crentes. Ele está falando assim, ó, sabemos. Ele está falando com quem? Conosco. Então quer dizer que nós estamos isentos de dificuldades? Não, nós vamos entender, ó, nós sabemos, Senhor, que se está bom, o Senhor está no negócio. Se não está, o Senhor também está no negócio. Então pare com essa questão de que Deus só está no negócio quando as coisas vão bem. Não, amado, na Bíblia não tem um texto nos dando a garantia que nós não vamos passar por tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se Ele passou pelo que passou, porque eu e você, pecadores, meros mortais, não podemos passar, irmãos. Se tiver alguém cochilando do teu lado, dá um beliscão aí. Isso, acorda, dá um chacoalhão. Uma palavra dessa não pode cochilar, não é isso? Amados, uma coisa eu estou aprendendo e é difícil. E a última que eu estou aprendendo é depender financeiramente de Deus. E hoje até da minha esposa, né? Eita glória. Porque eu sempre fui muito regrado, irmãos. Sempre trabalhei. Sempre fiz os meus planejamentos. E desde abril de 2023, eu estou pela fé. Nós estamos que mês? Setembro, né? É para quase 3 anos já, não é isso? Mas já passou 2. E até aqui eu não sei o que Deus tem feito. Sabe, eu não sei o que Deus tem feito. Todo mês é milagre através de milagre. E tá difícil, irmãos, porque eu sou muito controlador, irmãos. Sabe, eu gosto muito das coisas assim, sabe? Minha esposa, ela é regrada, mas ela não gosta de anotar nada. Ela vai lá e vai pagando. Eu não, se vocês forem na minha casa, esse dia eu estava dando um curso de casar para os irmãos, e eu mostrei lá o nosso caderno, desde quando, antes de nós nos casarmos. Eu tenho lá tudo que eu gastei até hoje, irmãos. São 18 anos de casado. Tá lá o nosso caderninho, gente. Já tá no final, vou precisar de outro. Então assim, eu sempre fui dessa forma. E esses 2 anos e pouco não tá sendo fácil. Todo mês é uma dependência do Senhor. E aí eu falo, não vai dar certo. Daqui a pouco Deus move os céus e a terra. E sabe, a gente trabalhando e correndo pra cá, pra lá. É isso, irmãos. Às vezes Deus está permitindo isso, que é para moldar a minha vida financeira. Como que Ele vai me dar algo grande se eu não sou fiel nas poucas, nas pequenas coisas? Ei, Deus mandou te dizer, seja fiel nas pequenas, nas coisas pouquinhas. Porque é no pouco que Deus está vendo. O grande todo mundo está vendo, a fartura todo mundo vê, mas o pequenininho não. Ele diz, cooperam para o quê? Para o bem. Aí você fala assim, Senhor, que luta é essa? O Senhor me ama mesmo? Meu casamento à beira do divórcio, o Senhor me ama? Minha vida financeira quase apanhando, o Senhor me ama? Aí você fala assim, meus filhos, tudo no mundo, o Senhor me ama? É difícil entender, irmãos, mas se a gente compreender que o amor de Deus, Ele abrange muito mais além do que a gente possa imaginar. Por isso que Ele fala, isso não quer dizer que tudo na vida, pro bem, coisas boas, mas às vezes as lutas, irmãos. Eu vou falar aqui para as pessoas que estão com cabelos grisalhos. Levantem a mão vocês, meus irmãos, eu tenho orgulho de vocês. Tem alguns que pintaram, não tem problema, mas vocês já têm idade. E eu quero chegar nessa idade de vocês.
Quando vocês olham para trás hoje, todas as lutas que vocês passaram, elas deram ensinamento para vocês ou não, amados? É isso. Se eles não passassem, hoje não tinha bagagem, a estrutura, não tinha o alicerce que tem hoje para suportar as lutas maiores. Ei, você que é jovem, adolescente, que está aqui essa noite, se prepare. A vida não é um mar de rosas. Foi falado aqui, a vida não é como esses comerciais. Famílias perfeitas, talvez vocês olhem para a minha família. A família do pastor é perfeita, olha lá, 3 filhos lindos, a esposa maravilhosa, tudo vai bem na casa. Isso é mentira. Eu passo por lutas, por provas. Não vai nessa, isso é a armadilha de Satanás, não existe isso. O que a gente tem sim, é entender que Deus é o criador da família. Foi Ele que instituiu a família, é Ele que vai sustentar. Mas isso não quer dizer que eu e a minha família não vai passar por luta, por dificuldade. Que você que ainda é jovem, quando construir uma família, mesmo que esteja servindo a Deus, não vai passar por luta. Ele está falando todas as coisas contribuem para o bem, até as coisas que não são boas. Se eu não passasse dificuldade com a minha esposa, talvez isso não unisse mais eu e ela. Se os meus filhos não vissem eu e ela chorando em alguns momentos, passando dificuldade, talvez isso não colocasse temor na vida deles. Assim é na sua casa. Uma coisa eu estou aprendendo, irmãos, dia após dia: o propósito de Deus é maior que os meus, que os teus problemas, que os meus, que os teus sofrimentos, e maior até que os nossos pecados. Eu aprendi uma coisa nessa vida, irmãos: tem coisas que Deus não quer, mas tem muita coisa que Deus permite. E se Ele permite, é porque sempre tem um aprendizado. Uma coisa que eu aprendi nessa vida: não tem nada que Deus permita, nada, que não tenha um aprendizado. Por mais simples que seja, ou mais grave, até um câncer tem um aprendizado. Não me pergunte como responder todas as perguntas, que eu não sei. Mas Deus tem resposta para todas elas, para todos os problemas de todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês que vão assistir. Tem resposta para tudo. E aí eu já vou para o final. Ele fala assim: daqueles que amam. O que tem me mantido firme nesses 2 anos e poucos, dependendo de Deus, é sempre lembrar que Deus me ama. E a Bíblia diz que Ele não abandona, mesmo que uma mãe, olha só, a Bíblia diz mesmo que uma mãe que gerou, que ficou ali 9 meses, esqueça do seu filho, Ele diz: eu não me esquecerei de você. Deus manda eu te dizer uma coisa: que pode o mundo passar, cair do seu redor, o Senhor não se esqueceu de você. Ele te ama. E é isso que tem me mantido a minha casa, irmãos, de pé. E olha que eu já passei poucas e boas, apesar de ser novo. Só não tenho tanto cabelo como deveria. A esposa está cuidando disso, para ajudar. Dá risada não, viu, irmão? Vai ficar assim já já e tu vai ver. Mas, irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo com a vida é que tem nos mantido firmes de pé é o amor de Deus. É a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, mesmo que eu não seja fiel, Ele permanece fiel. E uma das coisas que as lutas para o nosso bem, é primeiro delas, é de acordo não com o nosso propósito. Se você ler o texto, é de acordo com os propósitos de Deus. Porque o que você é hoje talvez não se encaixe nos propósitos de Deus. Por isso que Ele precisa permitir algumas lutas, para que o caráter de Cristo esteja na sua vida. Aí sim os propósitos de Deus serão concluídos na sua vida. Pastor, então como ter o caráter de Cristo? Eu aprendi uma coisa, irmãos: cada problema é uma oportunidade para você ser edificado com o caráter de Cristo. Porque a vida de Cristo foi fácil aqui na terra, irmãos? 33 anos. Imagine se vivesse 100. Já imaginaram isso? E de ministério só foram 3 e pouco. Não tem relato só quando ele nasce, é apresentado no templo, daqui a pouco some. Tem um relatinho da sua adolescência, que não existe adolescência na igreja. Um dia eu vou pregar sobre isso. Na Bíblia não tem a palavra adolescente, para vocês que se acham adolescentes. Um dia eu vou ministrar sobre isso. Nossa, um monte de gente olhou assim para mim estranho.
Não tem, tá, gente? Ou é criança ou é adulto. Um dia a gente fala sobre esse assunto. Mas olha só, daqui a pouco Jesus aparece fazendo um milagre. Então olha só, Jesus viveu praticamente, apareceu 3 anos e meio. E passou tanta coisa, a gente... Irmã Conceição, quantos anos a senhora tá? Quanto? Olha só, irmão, 77. Quantos anos você tem, Sara? 16. 3 anos e meio Jesus passou tudo aquilo. E a irmã está com 77. Imagina Jesus viver 77 anos aqui nessa terra. Claro que tem todo um propósito. Não estou tirando isso, tá, irmãos, teologicamente. Mas o que eu querendo dizer, irmãos, que às vezes a gente acha que vai passar pela vida sem passar por lutas. As lutas é para formar o caráter de Cristo em nós. E Jesus, que era o próprio Deus encarnado, passou pelo que passou. Será que Deus não vai permitir você, ei, pecador, humano como eu, miserável, pobre, cego, nu? É para moldar o caráter de Cristo na tua vida. Olha só, Romanos 5:3 e o 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você já entendeu por que você passa por prova? Primeiro, a tribulação, ela vai produzir perseverança. Aí você está lá, passou pela tribulação, Helder. Poxa, agora a tribulação passou, não vai ter mais problema. Aí o texto fala o quê? Agora você precisa perseverar. E na perseverança o Senhor vai te colocar em alguns lugares, permitir você estar em alguns ambientes que é para perseverar. Se você pedir para o Senhor aumentar a sua fé, o que Ele vai fazer com você? Passar por lutas, por provas. Se você pedir sabedoria, Ele vai colocar. Então aí o Senhor está falando, ó, perseverança. Aí você está perseverando. Mas a perseverança vai produzir a experiência. Aí você está lá, não, agora eu estou experiente, não vou passar mais nada. Aí o texto vai dizer que agora você precisa da esperança. Então o processo aqui na terra não para. Se coloca de pé. Eu vou te falar algo muito importante. Talvez você fique muito bravo comigo. O que acontece com você exteriormente, do lado de fora? Olha aqui, você que está passando por algumas provas externas, não podem ser mais importante do que o que acontece com você dentro. Porque o que pode te matar não é o que está fora, é o que está dentro. As adversidades maiores, irmãos, que nós enfrentamos nunca são externas, sempre serão internas. Por quê, pastor? Porque as lutas internas, elas podem moldar o caráter de Cristo, mas ela também pode nos afastar da presença de Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite, eu não sei como está a sua casa, eu não sei qual tipo de luta, adversidade você tem passado. Não sei se está com problema no casamento, passando por crises de ansiedade, complexos, seja de inferioridade, ou seja o que for. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, sabe, colocasse agora a sua luta diante do Senhor. Sabe, começasse a colocar, sabe, que essas lutas, e começasse a falar para o Senhor: Senhor, eu não quero que o Senhor tire essas lutas da minha vida, mas eu quero que o Senhor me dê estrutura para que eu possa suportar o processo. Feche os teus olhos, por favor, não olhe para mim, não se distraia, sabe, foque no céu. Às vezes eu fico pensando, irmãos, qual o motivo que nós estamos passando por tudo isso? Aí eu lembro de um texto que o Senhor fala assim, que nós faríamos obras maiores que o Senhor. Então se nós estamos passando por o que estamos passando, é porque o Senhor está nos preparando para algo grande, para algo maravilhoso. Irmãos, nós passamos pelos mesmos problemas que o Senhor passou, mas Ele não reclamou, Ele não murmurou. Então eu quero dizer para você, fale para o Senhor: não deixa eu murmurar, Senhor. E é melhor você falar agora, porque quando você estiver no meio do problema, talvez você se desespere. Talvez quando vier a tempestade, comece a bater o vento para lá e para cá, você se desespere. Então comece a falar para o Senhor, porque Jesus, Ele reagiu dessa forma.
Ele não apontou, ele não reclamou, ele não murmurou. Uma coisa ele fez: ó Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Começa a orar para o Senhor, para que você possa suportar como Jesus suportou. Ele sabia o tamanho da dor, ele sabia o tamanho do peso do pecado que ele ia carregar sobre os ombros dele, mas ele não desistiu, ele continuou perseverando. E Jeremias vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, Deus manda te dizer: os pensamentos de Deus para você não é de morte, não é te destruir, não é acabar. Pelo contrário, os pensamentos do Senhor são de paz. Os pensamentos do Senhor são de realizar os desejos sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai amado, a vida de cada um aqui essa noite. Todos esses que têm passado por adversidades, por lutas, por muitas das vezes nós temos pedidos para o Senhor tirar de nós esse fardo, essa prova, e muitas das vezes o Senhor não tem permitido isso, mas é para formar o nosso caráter, o caráter de Cristo. Nós só te pedimos uma coisa, ó Espírito Santo de Deus, essa noite: que o Senhor nos ajude a suportar o processo, que as adversidades não nos faça ficarmos cegos para olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos a ser perseverantes, resilientes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como Estevão, que mesmo quando as pessoas se levantarem, nós possamos continuar levando o teu amor, levando a tua luz. Que as pessoas, quando olharem para nós, levantarem calúnias. Que as pessoas, quando tentarem afrontas contra nós, o Senhor nos justifique. Não deixe nós colocarmos a mão, porque quando nós colocamos a mão dá coisa ruim, Senhor. Mas que o Senhor possa ser, Pai amado, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso advogado fiel que luta a nossa causa. Pai, no nome de Jesus eu te entrego cada irmão, Senhor, que está passando por luta. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor mostre, além das tempestades, além das tribulações, além das montanhas, o que o Senhor tem preparado para cada um deles, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: suporta o processo e você vai ver a vitória, no nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Fala: seja forte, corajoso, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida. Maior é o que está com você do que aquele que está contra você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.